Tudo bom, galerinha? Aqui quem fala é o professor Pedro, tá? E a gente está aí, então, iniciando a nossa aula de resolução de exercícios número 7, beleza? Para tirar aí qualquer dúvida que vocês tenham em relação às questões, beleza? Então, questão número 1, a gente vai ter a seguinte descrição lá na nossa questão. Solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam as plantas que dependem de seu suporte físico, água e nutrientes. Um perfil de solo é representado na figura abaixo. O professor teve que jogá-la para o canto ali do slide para ficar um pouquinho mais fácil da gente ler e ficar mais organizadinho. Sobre o perfil apresentado é correto afirmar. Alternativa A. O horizonte ou camada corresponde. Então, vocês têm ali a primeira camada que ele se refere, bem no cantinho, tá bom? Ao acúmulo de material orgânico, que é gradualmente decomposto e incorporado aos horizontes inferiores, acumulando-se nos horizontes B e C, tá bom? Alternativa B. O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados na rocha, que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil do perfil. C. O horizonte C corresponde à transição entre o solo e a rocha, apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rocha não alterados. O horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros horizontes a se formar e horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros horizontes. O horizonte C apresenta maior quantidade de material orgânico, de matéria orgânica acumulada. Então vamos ver aí. A alternativa correta ela vai ser a alternativa C, tá? Percebam que a alternativa C ela descreve exatamente o que está sendo ilustrado ali naquela imagem, tá? Então, o horizonte C corresponde à transição. Então, vocês vão ver ali que é a região que vai se alterando, onde eu vejo o solo. Então, sempre lembrar que o solo é descrito como uma formação de matéria inorgânica e orgânica que fica sobre a nossa crosta, uma fina camada que fica sobre a crosta terrestre, correto? Então, sempre lembrar que ela é formada dessas duas características, perfeito? E é apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rochas não alteradas. Então, percebam que a ilustração, que é o horizonte C ali, ele demonstra essa questão de transição, dessa modificação, mas, ao mesmo tempo, ela demonstra o quê? Essas rochas que ainda não foram totalmente alteradas, perfeito? Ali na primeira, vocês podem ver ali que ele fala bem assim, ó, horizonte, então ali a camada bem em cima, bem de começo, é gradualmente decomposta e incorporada aos horizontes inferiores, acumulando-se nos horizontes B e C. Na verdade, ela vai se acumular no horizonte A e B. Vocês percebam isso, então toma cuidado com isso interessante. A B não vai estar correta, então vamos relembrar lá, ó. A horizonte A apresenta minerais não alterados da rocha, que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil. Ali a palavra menos fértil do perfil faz com que ela esteja errada. Então, sempre lembrar disso é bem importante ali, porque é um horizonte muito próximo da superfície e é onde eu tenho acúmulo então de material orgânico, decomposição, então toda essa formação do solo um pouquinho mais desenvolvido, perfeito? Alternativa D ali, ó, o horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo. Percebam que ele já é uma região de transição e tem um desenvolvimento já bem desenvolvido. Não tanto quanto as partes superficiais, mas ele já está em um processo mais evoluído, desenvolvido, tá? Sendo um dos primeiros horizontes a se formar e o horizonte com a menor fertilidade. Percebam que ele tem fertilidade. Não quer dizer que ele não vai ter fertilidade, tá, gente? Então, quanto mais próximo à superfície, mais a relação de matéria orgânica com material inorgânico já dissolvido nesse meio, né, que faz com que o solo se torne cada vez mais fértil. Alternativa E, o horizonte C apresenta maior quantidade de matéria orgânica. Não está correto, a gente vai ver que a maior quantidade de matéria orgânica vai estar concentrado nas camadas superficiais, principalmente ali, ó, do horizonte C e A. Beleza, galerinha? A questão 2. Na atualidade, a erosão, então lembrar o que era o fenômeno da erosão que o professor explicou nas aulas para vocês, é um fenômeno que vem preocupando administradores, organismos ambientais e a sociedade em geral. Quando os processos erosivos acontecem nas encostas íngremes, o problema passa a ser de risco ambiental grave. A ocorrência dos dos processos erosivos nas encostas é influenciada por diversos fatores, como ali ele vai descrever todos os diferentes fatores que ele vai colocar, né? Então, como sendo a opção de estar correto ou não.
E aí essa questão é interessante porque, galera, às vezes, quando vocês forem fazer as questões do vestibular, parece que uma alternativa vai dar muitos exemplos de estar certo igual está sendo ali. E aí vocês ficam com medo de achar que não está correto. Então, essa alternativa, todos os exemplos que estão sendo apresentados ali, está correto, tá? Desde o 1 até o 5, então fazendo com que a alternativa E ela seja a alternativa correta, tá, gente? Então, lembrar disso é bem interessante. Por que isso? Porque às vezes vocês estão fazendo vestibular lá, daí começa uma questão D, e aí vocês começam a ficar preocupados, porque essa sequência, ela parece meio ilógica. E nessa questão aqui, como vocês viram, todas as alternativas, tudo o que foi colocado ali era correto, tá? Então, vão com calma, preste atenção, isso daí é coisas que acontecem no vestibular, também é interessante a gente ficar de olho, beleza? Então, sempre lembrar disso é importante. Depois, então, e aí, galerinha, a gente passa aí para nossa questão 3, tá? As vossorocas constituem uma das formas mais severas do processo de erosão hídrico. Sempre lembrar que a vossoroca é o quê? É quando eu começo a ter aqueles sulcos, aquela estria no relevo no meu solo acontecendo, formando profundos e extensos cortes no solo. Esse tipo de erosão pode ser originada e controlada. Perceba que a questão ela vai ter duas partes, e isso acontece muito nas questões de geografia, tá, gente? Lá para o vestibular de vocês. Então, sempre tomar cuidado com o que está acontecendo aí no enunciado, beleza? Respectivamente por assoreamento. É o assoreamento que faz a formação da erosão? Não, porque assoreamento se retrata a ideia o quê? Da deposição de sedimentos no rio, e aí eu vou perdendo profundidade. Então, não está relacionado necessariamente à parte imersa, tá? Então, tomar cuidado com isso aí, essa alternativa ela já se torna uma alternativa errada. A B, desmatamento, totalmente ligado à ideia de erosão. Quanto menos superfície plantada eu tenho, mais fácil a água vai penetrar nesse solo com maior intensidade e geralmente na chuva com um processo mais rápido. E aí eu tenho o arrasto, geralmente sedimentos, formando as vossorocas, ravinas ou estrias no solo, como vocês prefiram chamar, beleza? Então tomar cuidado com isso. E aí como que eu posso controlar esse tipo de processo? Plantio de vegetação rasteira, sistema radicular fasciculado profundo. Parece bem complicado o que está sendo dito ali, mas sempre lembrar dessa ideia do plantio de vegetação. Ele está falando, então, aonde eu tenho ali uma proteção superficial, tá bom? Radicular fasciculado profundo quer dizer que eu vou ter raízes mais profundas, que vão entrar mais dentro do solo. Então, o que é interessante? Eu tenho uma vegetação superficial que ela não é tão grande, ela não tem grande porte, mas ela consegue ir com a raiz um pouco mais profunda e assim segurar, fixar esse solo. Então, essa pode ser aí a nossa, talvez, alternativa correta. A C, terraceamento. Terraceamento evita o processo de erosão. É quando eu faço aquelas escadinhas e eu faço um controle maior da quantidade de água que tem em cada uma desses degraus, e aí eu não tenho o processo de erosão acontecendo tão intensamente, beleza? Então, essa alternativa já pode ser deixada de lado. A D, inundação. Então, inundação é um processo onde eu vou ter as áreas cobertas pela água. A gente está falando do processo de erosão, geralmente em regiões de declínio onde a água não vai parar. Então, essa alternativa ela também já não está correta. E por último, poluição de mananciais hídricos. Não necessariamente a poluição não vai ter efeito sobre a erosão, ela pode ocasionar, tá bom? Mas nesse caso, como o enunciado está colocando, é muito mais relacionado à quantidade de chuvas e à questão da superfície. Então, como que eu cuido? Porque eu posso ter poluição na região do manancial, correto? E aí, ao mesmo tempo, eu posso ter o quê? Muita vegetação. Então, eu vou ter uma contaminação química, biológica, mas necessariamente não quer dizer que isso vai estar ocasionando um processo de erosão muito forte, talvez a longo tempo, tá bom? Então, a alternativa correta, minha alternativa B, tá, gente? Então, V aí, sempre lembrar disso é importante. E aí, galerinha, a gente chega na nossa questão 4, beleza? Os conhecimentos sobre intemperismo permitem afirmar, então lembrar lá que qual que é o processo do intemperismo, daquela decomposição da rocha, seja pelo processo químico-físico ou biológico, beleza? Alternativa A. A intensidade do temperismo químico, tendo as chuvas como agente, é maior quanto mais íngreme for o terreno. Tomar cuidado nessa alternativa, essa questão ela dá alternativas muito paralelas e algo que demora a se pensar, mas que em detalhes ela se torna meio pegadinha.
A intensidade do temperismo químico. Vejam que essa alternativa ela vai falar do intemperismo químico e na segunda parte ela está falando da chuva no seu impacto. Então, intemperismo físico. Ela não faz coerência na hora da sua escrita, do que ela quer elucidar, do que ela quer falar. Então, ela está falando de dois temas, estão numa mesma área, no mesmo grupo, mas que são diferentes, tá? Então, deixa aí mais de lado essa alternativa A. O intemperismo constitui como processo amplo de modelagem de esculturação. Ele vai se caracterizar, e aqui tem que tomar cuidado, mais pela esculturação do relevo terrestre. O que o professor quer falar com isso? Os modelos de modelagem do relevo estão mais relacionados com os fatores internos, tá? Então, o que modela, como se fosse um número geral, como se fosse uma estrutura mais interna, é a questão da movimentação interna. E o intemperismo está relacionado ao quê? Ao esculpir, ao cortar o relevo na sua parte superficial. E aí ela também fica essa ambiguidade, fica essa coisa aí que não faz muita coerência. A C. A tremoclastia e a crioclastia são processos relacionados ao intemperismo químico, pois se referem à fragmentação da rocha sem alteração na sua composição química. As duas partes, elas também não estão coerentes, porque quando a gente fala de processo químico, a gente está falando da alteração direta no mineral da rocha. E aqui ele está falando que a rocha não altera sua composição mineralógica, o que está errado, porque daí não faz coerência com a primeira parte dessa alternativa. Essa alternativa ela também vai estar errada. Aí a D. A ação da temperatura, enquanto agente físico do intemperismo, é mais intensa em regiões desérticas, em razão das elevadas amplitudes térmicas que ocorrem nesses ambientes. Então, lembrar que a temperatura faz com que uma rocha ela se expanda e ela retraia. Então, ela faz com que eu tenha uma modificação que física no tamanho dessa rocha, lógico, não no seu peso, na quantidade de material, mas que ela se expanda e retraia. E nisso ela vai se quebrando. Aonde que eu tenho essa variação térmica com mais intensidade? Principalmente em regiões de deserto, onde eu tenho uma variação, uma amplitude térmica muito ampla ao longo do dia. Então, pode ser aí a nossa alternativa correta. E aí, a meteorização mecânica ocorre principalmente em regiões de clima tropical úmido, visto que é o comportamento efêmero. O professor vai ler aqui na apostila, que daí não tá com a telinha ali do negócio, não dá para ver. Efêmero de seus elementos acelera o processo de composição de rochas. Gente, aí essa alternativa ela fica meio sem sentido, fica um pouco estranha, porque assim, a gente vai ter chuva, vai ter processo de meteorização, como foi dito ali, mecânico, seja da neve, seja da chuva, seja de granizo em diferentes partes do mundo. Não necessariamente só em regiões tropicais ela vai acontecer como é colocado ali. Então, não pode ser essa alternativa correta, ficando como alternativa correta a nossa alternativa D, tá bom? Então, sempre lembra disso, é importante. E aí a gente chega na nossa questão 5, tá? Ela vai dizer o seguinte, ela vai pedir que vocês ali vejam qual alternativa se encaixa segundo o que está sendo descrito ali na parte do enunciado, beleza? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir na ordem em que aparecem. Nas áreas de declividade, então acentuada, bem íngremes, os solos são mais o que? Rasos, galera. Por que isso? Geralmente nessas regiões eu não vou ter um acúmulo de material por conta da força gravitacional e por conta dessa diferença de inclinidade, tá bom? Então os solos eles vão ser solos o quê? Muito mais rasos do que necessariamente regiões baixas onde eu tenho deposição do material que foi erodido, que se transformou em solo ao longo do tempo. Porque a alta velocidade, então quanto mais íngreme, mais fácil de você ter coisas caindo, se deslocando e com mais intensidade e velocidade, de escoamento das águas, e aqui é interessante, diminui a infiltração. Por que diminui a infiltração? Porque a água se desloca muito rápido. Ela não está sendo depositada e descendo numa profundidade grande ou numa área plana onde ela pode descer sobre o solo. Como o solo ele é muito mais raso, o deslocamento da água entre os espaços, os fragmentos de areia, de solo, vai ser mais intensa. E aí ela vai ter o que? Uma diminuição de filtração. Assim a água fica pouco tempo em contato com as rochas, diminuindo a intensidade do intemperismo. Então fazendo com que eu não tenha um processo de intemperismo tão intenso como se eu tivesse em regiões de deposição, regiões mais planas acontecendo. Beleza, galerinha? Essa questão aqui é bem tranquila. Alternativa correta, alternativa D. Questão 6, galerinha, sobre os solos, transformações e impactos produzidos pelas atividades humanas. É correto afirmar que.
Então, tomar cuidado aí com a relação humana acontecendo sobre as alternativas que vão ser dadas, tá? Primeiro, o solo se forma sobre ação conjugada de diversos fatores como rocha, clima, organismos, relevos e tempo. Correto. Então, como a gente viu, a formação do solo depende de 5 fatorizinhos diferentes que estão sendo colocados aí, beleza? 2. Na formação do solo, a ação de processos físicos, químicos e biológicos, o próprio intemperismo, não é uniforme ao longo do perfil, distinguindo-se diferentes horizontes. Perfeito. Então, você vai ter lá horizontes com características diferentes. Mais 2 pontos ali na nossa soma. 4. A perda de solos por erosão é um dos mais graves problemas ambientais e o que afeta as maiores extensões de terras agricultáveis. O desmatamento na zona tropical é apontado como principal responsável por esse problema. Então, essa alternativa aí, ela está correta também. Então, sempre lembrar ali da relação que ele coloca com os impactos produzidos pelo homem, com o que está sendo elucidado nessa alternativa. Mais 4 pontinhos aí para a soma. A 8. Nas áreas desmatadas, com o aumento da infiltração de água no solo, facilitado pela ausência de cobertura, o volume de escoamento superficial é maior. E aí ele coloca reduzido. Galera, a alternativa está errada aqui nesse ponto, tá? Porque quanto menos vegetação eu tiver, mais exposto o meu solo tiver, quanto mais chuva cair sobre essa região, lógico, vai filtrar mais rápido porque eu não tenho a vegetação captando água? Vai. Só que, como tem um acúmulo de água muito mais rápido na superfície, ele vai fazendo aquela forma laminar. E aí ela já vai tendo um escoamento superficial muito mais intenso e não necessariamente reduzido, perfeito? Mas atua como grande impacto para os sucos e ravinas. Então essa alternativa ela não entra na nossa soma. E por último, as vossorocas são formas erosivas que podem atingir vários metros de profundidade e de largura e centenas de metros de extensão. Podem evoluir a partir de pequenos sucos, inviabilizando o uso agrícola nas áreas onde ocorrem. Essa alternativa, então, ela também está correta. E aí, na nossa soma final, a gente vai ter 23 pontos, galerinha. Então, aí, resposta final, 23. Continuando, a gente vai ter, então, a nossa questão 7. A partir do estudo dos solos em diversas regiões do mundo, foram identificados 5 fatores principais da pedogênese. Então, aquilo que forma o meu solo, beleza? O clima, os organismos, matéria de origem, o relevo e o tempo. Em geral, qualquer solo é produto da ação combinada de 5 fatores. O professor comentou isso em aula para vocês, beleza? Embora em um caso um dos fatores possa predominar. Então, eu posso ter chuvas mais intensas, eu posso ter lá, então, o fator do calor, então eu posso ter uma questão do fator físico ou ao longo do tempo que demora para a formação do solo, tudo isso varia predominando sobre essa característica. Sobre os fatores de formação do solo, sendo a alternativa incorreta. A temperatura e a umidade regulam o tipo e a intensidade de intemperismo das rochas, o crescimento dos organismos e a distinção entre os horizontes pedogenéticos. Está correto? Então, gente, sempre lembrar que quando eu falo de temperatura e umidade, eu sempre estou falando de quanto isso vai influenciar na questão da expansão e da retração das rochas, e quando eu falo da questão biológica, esses fatores aceleram ou diminuem essa velocidade dos fatores químicos e biológicos acontecendo, beleza? A B. Os micro-organismos atuam na formação dos solos através da decomposição das rochas, auxiliando na produção de humus que se acumula principalmente nos horizontes mais profundos. Tomar cuidado aqui, ó, galera. Duas coisas que estão erradas sobre essa questão. Os micro-organismos, eles atuam na formação do solo, mas não são eles que decompõem a rocha. Não são eles, tá? Então, tomar cuidado com isso. O que decompõe a rocha são os processos físicos e químicos. Biológicos, eles vão estar relacionados à formação das camadas superficiais. Eles vão estar nos pequenos fragmentos de minerais que estão junto a eles. Mas, necessariamente, quem quebra a rocha é o processo físico e químico, tá? Não que o biológico não tenha a ver, mas com intensidade são os físicos e químicos. E aí, a gente tem mais um problema aqui acontecendo. Mesmo que a primeira parte, ela de alguma maneira, ela esteja coerente, a segunda parte tira qualquer dúvida sobre essa alternativa. Por quê? Porque ela fala que esses horizontes onde eu tenho mais micro-organismos é na parte interna, e não é real. Quanto mais superficial eu vou vendo as minhas camadas, mais interação com esse material orgânico eu tenho. Quanto mais profundo, menos interação eu vou tendo com essa questão orgânica acontecendo, porque lá eu não tenho um processo de intemperismo quebrando a rocha ou decompondo ela de uma maneira muito mais rápida para que os materiais
orgânicos consigam se relacionar. E nas partes eu tenho mais contato com a vegetação, com a matéria em decomposição acontecendo, beleza? Então, a alternativa correta, que é a que a gente precisava achar, é a B. A C, o material de origem condiciona as características do solo, sobretudo na formação de solos jovens ou formados em climas frios e secos. Então, está relacionado bem aí a questão, então, do material que condiciona a formação do solo, perfeito? A D, o relevo que condiciona uma rápida filtração ou boa drenagem favorece o intemperismo químico, notadamente a oxidação e, portanto, a coloração avermelhada dos solos. Percebam como é interessante essa relação que ele fala sobre a questão da água. Então, como que a água faz a drenagem na medida que o solo ele vai ficando exposto e essa filtração vai, então, aí, tendo um impacto sobre a questão da rocha, principalmente daquelas metálicas, tá bom? E o tempo atua na diferenciação e no espessamento dos horizontes do solo. Quanto mais tempo eu tiver, mais esses processos químicos, físicos e biológicos podem acontecer, e aí cada vez mais eu posso ter profundidade nesses processos acontecendo em um solo cada vez maior, horizontes diferenciados. Quanto mais recente esse processo, ele ainda não teve tempo para se tornar um solo onde eu tive rochas que se decomporam muito forte, onde tive uma vida biológica, um material biológico se acumulando com intensidade, beleza? E aí, galerinha, para a gente finalizar nossas questões, a nossa resolução, a gente chega na questão 8, beleza? A formação do solo se dá por fatores como a ação do sol, das chuvas e dos ventos, que constituem um fenômeno conhecido como intemperismo. Dessa forma, as rochas vão se fragmentando e alterando suas propriedades físicas e químicas. As partículas mais sujeitas aos efeitos do intemperismo são aquelas que compõem as camadas. Alternativa A, de magma, B, profundas, C, superficiais, D, intermediárias, da rocha matriz. Então, galera, aí a gente vai ver esse processo acontecendo com mais intensidade nas camadas superficiais. Então, a alternativa correta, a alternativa C, e essa questão ela é bem tranquilinha, bem suave, beleza? Galerinha, grande abraço para vocês, tá? A gente se vê aí nas nossas próximas aulas. Grande abraço, tchau, tchau.